Olá, muito bem-vindo a mais uma live. Estamos aqui hoje pelo Face, né? E para quem está assistindo a gravação, espero que você acompanhe até o final. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito especial, que é nós somos iguais, né? Nós somos todos semelhança de Jesus, né? Semelhança de Deus, imagem e semelhança de Deus, porém nós somos diferentes. E nós não podemos deixar que essas diferenças atrapalhem a nossa vida. A gente não pode deixar que essas diferenças façam com que a gente não saiba viver em comunhão, porque nós aprendemos pela palavra do Senhor que nós somos imagem e semelhança de Cristo, mas a gente fala, nossa, eu sou tão diferente de fulano pensa tão diferente de mim, não consigo me acertar, minhas ideias não batem. E hoje você vai entender um pouco de um dos motivos, né, uma das linhas de perfis comportamentais que estuda isso há muito tempo e que por isso você acaba, às vezes, né, não se acertando com algumas pessoas. Eu espero que você compartilhe essa live com pessoas que você percebe que precisam entender as suas características, precisam entender as características das outras pessoas para que vivam mais em harmonia, que parem de brigar tanto e de principalmente achar que só o seu jeito é o que está certo. Isso sempre é uma questão muito de ponto de vista. Eu vejo que a maioria das pessoas tem essa dificuldade porque o meu jeito é o jeito que está certo, né? E eu não vou dizer que está errado, só que está certo para você, no seu ponto de vista, de acordo com o seu perfil, de acordo com o que você tem vivido, de acordo com a sua história, de acordo com os seus valores, os seus princípios. E isso não quer dizer que você estando certo, que a outra pessoa necessariamente precise estar errada. Ela pode também estar certa, no ponto de vista dela, de acordo com o que ela viveu, com o que ela aprendeu, com os valores e princípios dela. Tá? Então, vem comigo, fica até o final para você entender um pouco, né, uma das linhas que fala sobre isso, sobre o quanto nós somos diferentes. E primeira coisa que eu quero que você aprenda hoje é, uma vez que você entende isso, o julgamento precisa cair. O julgamento de que eu tô certo ou você tá errado precisa cair. E Jesus sempre foi muito claro nisso. Ele quer que a gente ame e cuide um dos outros, não que a gente julgue. E hoje eu quero trazer para você um dos motivos pelo qual ele quer isso e como fazer para, então, assim, já que é isso que Jesus espera de nós, como que eu faço, então, Dani, para não ficar brigando tanto com quem é tão diferente de mim? Como que eu faço para não me sentir tão diferente de todo mundo, né? Eu já fiz várias lives falando de perfis comportamentais, inclusive fiz lives bem específicas falando de cada perfil. Se você quiser, depois no meu canal do YouTube, elas estão lá disponíveis para você poder consultar. Mas o que eu quero falar hoje para você, então, é que as pessoas são diferentes, né? Isso você já percebeu, você percebe todos os dias, você percebe na forma de agir, quando você pensa de um jeito, enquanto alguém ouve a mesma frase que você e pensa algo totalmente diferente. Você fala, meu, sério que você está pensando isso? Sério que você entendeu isso? Às vezes você fala uma coisa e a pessoa entendeu outra, assim, tipo, de uma forma que você nem imaginava que ela poderia pensar daquele jeito. E isso acontece muito, e eu posso te dizer que o maior problema hoje da humanidade é a falta de comunicação. E o que é a comunicação? Não é só a gente conversar, é a mensagem que eu passei chegue exatamente do jeito que eu mandei ela chegar. Que ela chegue com a mesma intensidade, com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito que eu mandei. Porque às vezes você fala uma coisa e a pessoa entende outra, e você fala assim, mas nem era para você entender isso, eu não quis dizer isso, eu não quis que você levasse para esse lado. Sabe? Então, comunicação ela só acontece quando a pessoa leva a mensagem para o mesmo lado que você quis que ela levasse. Isso é comunicação. E quando isso não acontece, que a gente sempre brinca até de telefone sem fio, quando isso não acontece, a comunicação não aconteceu. Houve um ruído de comunicação no meio disso tudo que faz com que a comunicação não aconteça. E aí os desentendimentos, as brigas, as separações,
as rupturas começam a acontecer. E a gente vê isso muito no meio do cristianismo, por exemplo, que todos têm o mesmo Senhor, que é Jesus Cristo. E mesmo assim, olha quantas denominações existem. Porque cada um interpreta do jeito, né, do seu próprio jeito. Então, hoje eu quero falar para você que, independente do jeito que você vê o mundo, existe alguém que vê de uma forma diferente e não quer dizer que é melhor nem pior do que a sua. É só diferente da sua. E quando o amor de Deus é o mais importante na sua vida, quando ele for a sua maior característica, você vai aprender a respeitar essas diferenças e elas não precisam nos separar. A gente começa a aprender a conviver com pessoas diferentes sem brigar, sem impor a nossa ideia, sem achar que se o que eu penso é o único jeito certo, então você tem que pensar da mesma forma que eu. Não funciona assim. E eu vejo muito, por exemplo, principalmente em época assim, de política, que envolve política, eu vejo as pessoas realmente se magoando, se ofendendo nas redes sociais de uma forma que eu fico olhando assim, qual foi o objetivo da tua frase, sabe? Foi que a pessoa se sentisse magoada e onde é que está o amor de Deus nisso? Eu vejo às vezes cristãos fazendo isso, sabe? Colocando umas frases que é para cutucar mesmo. Então, assim, por quê? Você acha que com a tua frase aquela pessoa ia mudar de ideia? Não, não ia mudar de ideia, ela só ficou mais brava ainda com você, sabe? E isso tudo acontece porque nós somos diferentes. Então, baseado nisso, eu quero dizer para você que existem várias teorias, né, psicológicas, comportamentais, às vezes até espirituais, que eu não estudo isso, não posso falar que existem ou não, não nessa linha, né, de perfil, mas aqui eu estudo e aqui eu sou formada e que eu posso dizer para vocês que eu sou realmente alguém capacitada para falar sobre, é sobre análise de perfil comportamental baseada na metodologia DISC. É uma metodologia muito utilizada, uma metodologia bem antiga e até hoje a mais reconhecida no meio empresarial como uma ferramenta de colocar a pessoa certa no lugar certo, ou seja, entender a sua individualidade, as suas características e colocar você num trabalho, numa posição em que você vai usar todos os seus dons para fazer aquilo de uma forma que ninguém mais faria. Né? Colocar uma pessoa que é comunicativa, que gosta de falar, no lugar onde ela pode ser comunicativa, onde ela possa falar, pegar uma pessoa que é quietinha, mais analítica, num lugar onde ela não precise ficar lidando com o público, onde ela possa ser mais quietinha, mais analítica. Por quê? Porque hoje é comprovado, até no meio empresarial, que pessoas felizes produzem mais. Então, assim, eu quero que você leve isso para a sua vida. Pessoas felizes produzem mais em casa, produzem mais no trabalho, são mais criativas, têm mais ideias, é mais gostoso de ficar com alguém que está feliz. Então, assim, não é, essa pessoa ela é quietinha, essa pessoa é extrovertida, eu gosto de ficar mais do lado dessa. Você gosta mais de ficar do lado de pessoas felizes. Independente né, da característica que ela tem que estar feliz. E para isso, você precisa se conhecer. E quando você se conhece, você foge de situações que para você não são boas e você procura situações onde você está confortável. Mas quando você não se conhece, você fica aceitando propostas que não vão te fazer feliz, fica aceitando coisas que daqui um mês, dois, você já se arrependeu. Eu já comentei com uma pessoa que, né, uma mentoranda, que ela falou assim, eu quero tanto trabalhar que eu estou aceitando qualquer coisa. E eu falei, pois é, só que o problema de você aceitar qualquer coisa é que você pode cair em algo que é totalmente contrário ao seu perfil, e daqui 2, 3 meses, quando essa necessidade inicial agora, que é a financeira, passar, você vai começar a achar um monte de defeitos no seu trabalho, no seu chefe, nos seus colegas. Por quê? Não porque eles têm defeitos, mas porque você não está num lugar onde os seus talentos são usados, você não está num lugar se sentindo feliz, você não está num lugar onde você realmente poderia dar o seu máximo. Você está num lugar que você tapou o buraco.
e talvez você não tenha o formato certo. Lembra daquela brincadeira de criança em que você coloca o formatinho certo dentro do carrinho para cair lá e aprender realmente que cada um tem um formato certo. E tá tudo bem. Eu posso ser uma estrela, você pode ser um quadrado, né? Alguém pode ser um triângulo, e nenhum desses é melhor ou pior do que o outro, só são diferentes e precisam respeitar a sua diferença. Baseado nisso, e como hoje eu estou pelo Face, eu não sei quem está aqui comigo. Gente, eu não consigo nem ver quem está comigo, quem está... Não consigo, gente, não consigo. Se vocês compartilharem, se vocês falarem comigo, eu não estou nem vendo, gente do céu. Tá? Mas eu espero que esteja funcionando, eu espero que vocês deixem as mensagens aqui, que aí depois da live eu vejo, porque eu realmente não sei muito bem como funciona, só espero que esteja funcionando, tá? Então, baseado nisso, eu falei para vocês que a técnica que nós vamos falar se chama DISC, ok? Ela é muito usada, e por que DISC? Porque ela envolve dominância, influência, a comunicação, né? E... Nossa, esqueci o S. Esqueci o S, gente. Se alguém souber, fala aí para mim. Tá? Mas ela envolve o quanto você se relaciona com pessoas, com como você influencia as pessoas, né? O quanto você é dominante ou não sobre situações, o quanto você gosta de planejar, o quanto você é bom com relação a normas, regras, mais ou menos assim que ela funciona. O que eu quero mostrar para vocês? Primeiro, que as pessoas têm características diferentes. A primeira delas, né, a primeira das categorias seria o executor, que a gente fala, para seguir essa ordem do DISC, né? O executor, ele é uma pessoa assim com uma dominância alta. Ele tem uma característica muito forte em realizar tarefas. Ele é focado no resultado. Como eu falei para vocês, eu tenho uma live, eu posso deixar aqui para vocês diretamente assim, sobre o executor. Se você falar assim, nossa, Dani, parece muito comigo, clica para você ver, né? Mais a fundo, mais detalhado. Mas assim, ele é muito focado em resultados, não nas pessoas, não no relacionamento. Então, se, por exemplo, você convidar um executor para um jantar, ele vai pensar: por que eu vou? Que resultado esse jantar vai trazer para mim? Tá? Então, é voltado assim, sempre para o resultado de uma tarefa. E o que você colocar na mão dele, ele vai fazer. Existem algumas características que não são tão boas assim do executor, que como ele não é focado muito em pessoas, pode ser que se ele não trabalhar algumas características dele, ele passe por cima das pessoas, ele esqueça das relações, ele esqueça de se divertir no meio desse processo, ele só trabalhe. Aí eu falo isso para vocês por quê? Porque é o meu perfil dominante. Então, eu conheço muito bem que um executor, se não prestar atenção, vai acabar passando por cima de sentimentos, passando por cima de emoções, porque ele está focado muito no resultado. Ele pensa muito assim, depois eu vejo isso, eu preciso resolver, sabe? É um ponto bom? É, porque ele é focado em resolver o problema. Mas, ao longo do caminho, se ele está se relacionando com pessoas que não são tão executoras assim, essas pessoas podem sim se sentir magoadas, se sentir feridas, se sentir deixadas de lado, porque o executor não dá tanta atenção assim. O que eu quero que você entenda? É a característica do executor. Tá? Então, você que não é executor, quero que você olhe com carinho, com respeito, e fale assim, poxa, ele não faz por mal. É a característica dele. E você que é executor, eu quero que você não use isso como uma desculpa. Porque eu vejo muitas pessoas que depois que descobrem o seu perfil comportamental, elas falam assim, eu sou assim por conta do meu perfil. Então, eu sou assim, gente. Desculpa aí, mundo, mas, né? Nasci assim, morri assim, Gabriela. Não é assim que funciona. Eu, por exemplo, como executora, eu sei que eu vou ter mais dificuldade em prestar atenção em detalhes, eu vou ter mais dificuldade em chegar, em conversar com as pessoas, porque eu não estou tão focada assim na emoção delas. E olha, gente, eu trabalho com inteligência emocional, mas todo momento eu estou focada no resultado. Então, uma frase que você me fala, eu já estou analisando, já estou pensando, então eu estou trabalhando, né? Eu estou focada no resultado.
não na emoção em si, ou seja, eu não fico remoendo aquela emoção, eu não fico te dando mais corda ainda na emoção, eu sou mais direta, eu falo assim, tá, você tá triste, o que a gente vai fazer com essa tristeza? Entendi, você tá com raiva, o que a gente vai fazer para resolver essa raiva? Então, como executora, eu não fico muito ali, tipo, nossa, você tá triste, vem aqui, chora no meu ombro, sabe? Eu não tenho essa característica naturalmente. Porém, eu tenho amigos, eu tenho família, tenho filhos que às vezes precisam do meu ombro. Então, o que que eu faço? Simplesmente falo assim, procura outro porque eu não tenho essa característica? Não, eu entendo que para as pessoas que eu amo, ter essa presença é importante. Então, eu lembro disso e eu mudo em mim, eu me esforço em mim para tirar aquilo que está me atrapalhando. Isso é evolução, isso é desenvolvimento pessoal. Só conhecer. Quando você tem o autoconhecimento, né? Eu me conheço e eu não mudo as coisas que estão me atrapalhando, eu não mudo as coisas que estão atrapalhando as pessoas que eu amo, eu não mudo as coisas que estão atrapalhando o resultado que eu quero para minha vida, pega o autodesenvolvimento e joga no lixo. Por quê? Porque a base de se conhecer é potencializar o que eu tenho de bom e minimizar o que eu não tenho de bom. Então, se eu sei que eu não tenho isso de bom, o que, que eu vou fazer? Eu tenho que trabalhar isso em mim e não usar como uma desculpa. E eu vejo muitas pessoas fazendo isso, e por isso que eu queria hoje chamar a tua atenção. Os pontos negativos do teu perfil comportamental, por exemplo, elas não são muletas para você falar assim, ah, é por isso então. É por isso que eu não gosto disso. E simplesmente deixar isso para lá. Isso pode estar atrapalhando você de viver o melhor dessa terra. Isso pode estar atrapalhando você de ter uma vida abundante aqui. Pode estar atrapalhando você de ter o resultado que você merece, que você tanto busca, e você fala assim, Dani, a minha vida fica rodando, 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 e eu não saio do lugar. Parece que eu não consigo. Parece que fico andando em ciclos. Tem um amigo meu, né, até, a gente fez live juntos, o Jefferson, que fala assim, parece síndrome de enceradeira. Trabalha, 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 mas não sai do lugar. Então, eu quero que você, hoje, entenda. Eu vou te mostrar alguns perfis, eu vou abrir aqui para você. Então, fica comigo até o final. Presta bem atenção no que eu estou falando. Autoconhecimento só serve se você usar para melhorar. Usar essa informação para fazer alguma coisa com ela, não para usar de desculpa. Então, eu preciso, de vez em quando, parar de focar em resultados e olhar para pessoas. Eu sei disso. Então, eu busco evoluir nessa parte. Agora, tem o comunicador, né? Segundo perfil, o comunicador. O comunicador, eu não sei se eu vou dizer que ele é o oposto do executor, mas ele é muito mais focado em relacionamentos. Ele é muito mais focado. Se eu convidar ele para o mesmo jantar que eu convidei o executor, ele vai, mas ele não está pensando assim, nossa, o que eu vou fazer? Por que eu vou nesse jantar? Ele está voltado no resultado, que negócio que eu vou fechar lá, ou que parceria que eu posso fazer lá. Não, ele está pensando assim, nossa, quem que eu vou conhecer lá? Quem vai estar na festa? Sabe? Ele está focado assim nas amizades que ele vai fazer. Então, o foco principal dele é relacionamentos, meio que no geralzão. Então, o comunicador normalmente é aquele que chega chegando, é aquele que fala alto, é aquele que brinca, é o que mais faz piada, é sempre o cara que organiza a excursão, que faz a festa acontecer, é o que dá a risada, é o que faz as pessoas gostarem também de estar perto dele por essa característica. O lado que ele precisa trabalhar é o lado da desorganização, é o lado da falta de foco, porque ele está tão focado em pessoas, em relacionamento, assim, ele quer ser o amigo de todo mundo, que as tarefas do dia a dia acabam ficando para lá, que as tarefas do dia a dia acabam ficando para depois, ele acaba assumindo um monte de coisas, porque ele não quer dizer não para ninguém, ele quer que todo mundo seja amigo dele, então ele vai assumindo, 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 quando eu vi, ele assumiu tanta coisa que ele não consegue mais dar conta, a agenda para ele é uma luta, porque ele não consegue trabalhar muito bem a agenda, porque a organização não é o forte. Então, existe esse lado. Agora, você comunicador, que tem um lado tão legal que é de relacionamento, de pensar nas pessoas, de estar envolvido, de trazer a alegria,
Se você não olhar para o seu lado negativo, né, no seu lado a desenvolver, e não olhar e falar assim, caramba, eu preciso mexer nisso, eu preciso melhorar isso. Você não olhar e falar assim, meu Deus, eu tenho uma dificuldade de foco maior do que outras pessoas. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que trabalhar mais o foco mais do que outras pessoas. Preciso ir buscar atividades que melhorem o meu foco, que melhorem minha concentração, que me ajudem a organizar aplicativos, não sei, mas tem que buscar fazer o quê? Diminuir essa interferência na sua vida. E não usá-la como assim, eu sou assim mesmo, eu sou desorganizado, mas olha, vai ser muito legal trabalhar comigo. Eu falo bem, eu vendo bem, mas a organização minha não é boa não, tá? Eu não vou ter nada organizado aqui. Não pode ser assim. Porque aí, para que adiantou o seu autoconhecimento? Que adiantou você conhecer essa fraqueza se você não vai minimizá-la? Se você não vai fazer nada para melhorar? Sabe o que vai acontecer? Os dias vão passar, os seus sonhos vão continuar sendo só sonhos, ou muitas vezes vão ser esquecidos. Por que eu estou te falando isso? Porque eu sei que você tem sonhos, você tem promessas, você tem desejos, você tem objetivos na sua vida. E pode ser que você mesmo esteja se sabotando com características que são suas e não dos outros. Às vezes você acha, fulano de tal não me dá oportunidade, isso está acontecendo e aí isso não está deixando eu ir para frente. Às vezes não é externo, é interno. É você não olhar para os seus defeitos com um olhar clínico e dizer, você está atrapalhando a minha vida. Tem que sair daí. Mas quem que tira? Sou eu. Ninguém tira os meus defeitos. Eu tiro, eu aprendo. Eu posso ter mentores, eu posso ter pessoas que já trilharam esse caminho. E aí eu pergunto para eles, como que você fez? Eles vão me ajudar dizendo como eles fizeram. Mas se eu não fizer na minha vida, ninguém vai fazer. Esse foi o segundo perfil. Agora, vamos falar do planejador. O que o planejador, né, faz? O planejador, ele é mais focado em pessoas, assim como o comunicador. Porém, digamos assim, posso dizer que o planejador é focado em pessoa. Ele é mais no 1 a 1. Ele não é muito espalhafatoso. Você não vai ver um planejador chegando, falar com todo mundo. Mas ele é carinhoso, ele é atencioso, ele é a pessoa que você vai procurar quando você precisa de um ombro, porque ele está ali presente, a presença plena dele é um dos fatores mais marcantes da vida dele. Ele é planejador, ele pensa em todas as etapas, ele é um pouco mais lento, então ele não é acelerado, ele tem todas essas características. Porém, por ter tudo isso, ele também tem alguns problemas, que seria de ser mais lento, de realmente demorar mais para trazer algum resultado. Né? Então, às vezes, ele fica planejando tanto, fica demorando tanto em planejar, que ele não sente que as coisas dele andam. Ele vê que as coisas de todo mundo está andando, o executor, então, que é um trator, sai correndo fazendo as coisas, ele percebe que as coisas do executor estão sendo executadas e a dele está lá no planejamento ainda. Então, ele tem essa dificuldade de realmente colocar a mão na massa, porque ele sempre pensa, será que eu planejei tudo? Será que realmente está tudo aqui sob controle? Então, o que ele tem que fazer? Tem que trabalhar mais esse lado dele, porque senão ele planeja, ele gasta energia, gasta dinheiro, planejando, e não vê os sonhos sendo realizados. Aí tem a frustração. Quando vem a frustração, poxa, ele se sente incapaz, ele se sente pequeno. Para isso, a gente precisa falar, olha, você que é planejador, você sentiu que você é mais assim, você gosta da individualidade, você é muito leal no 1 a 1, né? Os planejadores são muito leais, então a traição, a quebra de lealdade dói muito mais neles, por exemplo, do que no executor. O executor, uma semana depois, ele já deu a volta por cima. Tá? Às vezes o planejador demora um pouco mais. Então, entendendo isso, se você é planejador, o que você vai fazer? Buscar desenvolver isso melhor, buscar se livrar dessa interferência que está atrapalhando a sua vida. E o último perfil seria o analítico, né? Uma pessoa mais analista, focada também no resultado, mas não tanto em fazer
quanto o executor, né? O executor ele está voltado para o resultado em fazer logo. Ele pensou, logo fez. Depois ele vê se deu certo, aí ele fica tentativa e erro e tal. Já o analista, ele analisa todas as possibilidades primeiro para depois fazer. Então, ele gasta mais tempo analisando. Ele também não é tão focado em pessoas, assim, nas tarefas que ele tem que fazer. Então, ele é super organizado, ele pensa em todas as possibilidades. Sabe aquela pessoa assim que você fala, vamos para tal lugar? Ele já pergunta, você já viu isso? Você já viu se vai chover? Você já viu se tem que levar nisso aqui? Você já viu outra coisa? Sabe? Ele pensa em todas essas coisas que o executor fala assim, quando a gente chegar lá, a gente vê. O analista já pensou em tudo isso antes. Então, ele acaba sendo um pouco mais demorado também. A característica dele, que é ótima, né? Ele sempre pensou em tudo. Então, se você quer uma pergunta assim, gente, a gente precisa não errar. A gente precisa ter certeza do que a gente vai fazer. Você tem que perguntar para um analista, porque ele vai procurar pelo em ovo. Ele vai fazer tudo para que a decisão tomada seja a mais correta. Por quê? Aí a gente vai para o lado negativo, porque ele odeia errar. Ele odeia se sentir errado, se sentir errando. O erro para ele fica assim, ele fica remoendo, como que eu errei? Aí ele fica gastando mais energia ainda para provar que ele não errou. Então, se você sabe isso, você vai o quê? Poxa vida, eu estou gastando energia, e às vezes em erros tão pequenos que não valiam a pena, tá tudo bem errar, todo mundo erra, o único perfeito é Jesus. Quanto mais eu entendo que só ele é perfeito, mais eu entendo que ele é divino e eu sou humano. Eu devolvo para ele a divindade que é dele. Se eu falar que eu não erro, que eu sou perfeita, eu estou querendo tomar o lugar de quem? Do único que é perfeito. Então, sabe? Então, se você é analista, permita-se errar. Trabalhe nesse lado seu de, tipo, não consigo errar, não consigo errar. Tá? Trabalhe nisso. Por que eu estou falando tudo isso para você? Porque quando você descobre as suas características, você tem que alinhar essas características ao seu propósito e ver o que dessas características estão te ajudando e quais estão te atrapalhando. E uma vez que você descobre quais estão te atrapalhando, você começa a caminhar, você começa a mudar aquelas características e não usá-las como muleta, como eu já falei isso, né? Tipo, eu sou assim mesmo. É por isso que não deu certo para mim e deu certo para fulano. Todo mundo tem capacidade, cada um recebeu talentos diferentes, mas para atingir o objetivo que foi colocado em seu coração. Eu tenho talentos que você não tem, você tem talentos que eu não tenho. Porém, se eu tenho um objetivo, eu vou buscar todas as características e vou arrumar em mim aquilo que está me atrapalhando. Porque nós somos seres que estão aqui para evoluir, para aprender, para ensinar uns aos outros. Eu quero mostrar para vocês agora, deixa eu só achar aqui para vocês, o meu perfil que eu fiz, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Eu vou compartilhar minha tela para mostrar para vocês, primeiro, que as coisas podem mudar. Uma vez que você conhece as suas características e que você decide o objetivo que quer, você tem um objetivo bem definido, você fala, isso aqui está me atrapalhando. E você começa a focar em outras coisas. Deixa eu só ver se eu abri certo. Espera aí. Eu estava mexendo em algumas coisas aqui, gente. Antes que eu mostre para vocês o perfil de outras pessoas. Não é bem que eu vi mesmo que não era o meu. Tá aqui. Cadê o outro perfil? Ó. Tá aqui. Achei. Agora sim. Eu tava mostrando a coisa errada para vocês. Agora vai. Ao vivo esse mesmo, né? Ó. Esse aqui é o meu perfil que eu fiz em 2018. Ó. Em dezembro de 2018. Já fazia um ano que eu era coach, que eu já trabalhava com coach ministerial. Porém, muitas coisas eu precisava melhorar porque eu não estava atingindo os objetivos que eu queria. Eu me sentia assim, muito sem foco, muito perdida, muito fazendo tudo que aparecia. Né? Segundo o Enneagrama, isso também faz parte do meu perfil número 7. Então, como eu falei para vocês, existem várias linhas que analisam perfis, mas eu foquei
nesse aqui, que é o que eu sou especialista, no que eu trabalho, no que eu sei, que eu ajudo pessoas com ele. Se eu ficar pegando muitas análises, dá no quê? Na minha deficiência, que é a falta de foco. Então, eu já cortei, né? Então, já é uma dica. Olha, quando você sabe onde você normalmente tropeça, pare de ir por esse caminho. Então, meu perfil, em 2018, era comunicadora executora, tá? Eu acabei não falando para vocês, mas além de ser os 4 perfis, às vezes você pode ter junção de 2, de 3 perfis, ou seja, você tem características altas de mais de um. O que acontece? Você tem que trabalhar mais características em você. Então, olha, como comunicadora executora, o meu comunicador estava 35%, o meu executor estava 32%. Ou seja, eu estava mais focada nos relacionamentos, no comunicar a minha mensagem, do que realmente nos resultados que eu estava produzindo. Isso está errado? Não, depende do teu objetivo. Por isso que a primeira coisa é, o que você quer da vida? Tá? E isso tudo a gente trabalha numa mentoria. O que você quer da vida? Aqui. Então, eu percebi que para o que eu queria da vida, o meu comunicador alto demais estava me atrapalhando. Por quê? Porque ele tem umas características ótimas, né? Inspira, blá, blá, blá. Só que, deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Consegue facilmente se concentrar nas alegrias do sucesso e ignorar as consequências de uma possível falha. Por quê? Ah, tudo dá certo, não tem problema, o importante é que eu fiz amigos, né? Gastei dinheiro, fui no treinamento, às vezes não tive o resultado que eu queria. Ah, mas eu conheci pessoas, eu fiz network, tal. E o que aconteceu? Ó, visto que não joga seguindo as regras, ela não é limitada pela conformidade. Eu tava o quê? Pecando em algumas coisas. E qual era o problema? Para o meu objetivo, não estava me ajudando. Então, eu decidi mudar. Uma vez que eu entendi o que estava me atrapalhando, né? Olha só, gente, vou mostrar para vocês o quanto é completo uma análise de perfil, que é o que a gente vai hoje, né, que eu lancei hoje para vocês o sorteio, tá? Olha só. É muito completo, gente. Olha. O executor é autoconfiante, é enérgico, dominante, aceita e gosta de desafios, é competitivo, audacioso, destemido e corajoso. Comunicador, ele é mais comunicativo, persuasivo, entusiasmado, otimista, fácil de se relacionar. O planejador, ele é mais estável, paciente, calmo, tem ritmo constante, mais conservador. Um analista, ele é mais preciso, né? Ele vai no detalhezinho, atento aos detalhes, diligente, organizado e mais observador. Então, assim, existe perfil melhor que o outro? Não. Existe pessoa que não sabe lidar com o seu perfil, que não sabe lidar com suas qualidades e com as suas interferências, tá? Para não falar defeito, que não é defeito. Tá bom? São características que podem estar te atrapalhando, tá? Mas olha, você vai aprender como que você absorve conhecimento, as habilidades que você tem, as habilidades básicas, as comuns, as suas características, como você desempenha a tarefa, tudo isso. Aí eu lendo tudo isso aqui, o que eu percebi? Que o meu lado comunicador alto demais estava me deixando muito no geralzão, muito nas relações com as pessoas. E eu não estava cumprindo com os meus resultados, que eu não estava cumprindo meta, eu não estava sendo planejadora. E isso ainda é algo que eu estou buscando bastante. O que eu quero mostrar para vocês? Quero que vocês olhem bem, olha o tanto que tem coisa aqui. Então, eu vou sortear hoje uma análise dessa personalizada para alguém. Como meu comunicador estava bem alto, eu precisava diminuí-lo para o executor ficar alto e eu queria aumentar mais o planejador. Vocês perceberam que o planejador era o menor de todos? E eu preciso planejar, eu preciso ter mais foco nas minhas atitudes, nas minhas tarefas. Por quê? Porque eu faço bastante coisas. Se eu não planejar bem, eu vou ficar vagando entre uma e outra e não vou terminar nenhuma. O que eu fiz, né? Isso 2018. Beleza, eu preciso fazer isso? Preciso. Aí, trabalhando, né? Comecei a trabalhar as minhas características. E aqui, ó, isso aqui foi feito em maio deste ano. Depois, olha como eu inverti.
Em 2018, eu estava comunicadora executora. Em maio deste ano, eu já estava executora comunicadora, ou seja, eu inverti porque eu trabalhei baseada no foco que eu tinha. Eu tinha que ser mais executora, porque eu tinha muitas coisas, eu tinha que fazer. Para de ficar batendo papo. Faz. Então, eu precisava fazer isso. E eu consegui. Deixa eu mostrar. Ó, a gente é muito complexo aqui. Eu amo isso aqui. Deixa eu mostrar para vocês como que ficou o meu resumo aqui, ó. Olha como eu mudei. Eu deixei o meu executor mais alto, meu comunicador ainda é mais alto porque eu trabalho me comunicando, então assim, eu não queria também diminuir tanto ele, só queria que o executor fosse mais alto. E olha, eu passei o planejador na frente do analista, que era o meu objetivo. Hoje, eu posso dizer para vocês que o meu objetivo é passar o planejador na frente do executor ou chegar ao máximo que eu puder. Por quê? Porque eu estou numa fase em que eu estou planejando 2021. Eu estou numa fase em que eu preciso planejar minhas novas ações, que eu preciso realmente colocar tudo no papel, porque como executora e comunicadora, os planejamentos eles estão muito aqui. E hoje eu já tenho equipe, eu já tenho pessoas que trabalham comigo, né? Então eles têm que sair daqui, eles têm que ir para o papel. Senão a coisa não anda. Então, hoje eu já estou numa fase em que eu preciso desenvolver um pouco mais no lado planejador. Então, o que eu falo? Quero que vocês entendam. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque o autoconhecimento é uma ferramenta maravilhosa. Porém, se você não souber o que fazer depois que você conhecer tudo isso, e você falar assim, tá, o que eu faço com isso? Você tem que fazer alguma coisa. E você só vai fazer alguma coisa se você tiver um objetivo. Então, eu tinha o objetivo de baixar um pouco o comunicador, porque eu precisava executar, que eu estava com muitas tarefas atrasadas, eu estava mais conversando, fazendo amizades, do que foco no resultado. Aumentei meu executor. Hoje, ele já é minha característica, já era forte, ele está mais forte ainda. Então, realmente, eu estou um trator para trabalhar. Porém, eu preciso melhorar um pouco mais o meu planejador, porque o meu foco mudou. Então, o que eu quero que você entenda hoje? As suas características, elas não são nem melhores nem piores do que nenhuma das outras. O teu perfil não é melhor nem pior do que ninguém. Um planejador pode conseguir tantas coisas quanto um executor. Um analista pode conseguir tantos amigos quanto um comunicador, desde que ele se conheça e que esse seja o objetivo dele. Porque se você pensar, para ela é fácil, ela é comunicadora. Para ele é fácil, ele é analista. Se você pensar assim e não olhar para você com o foco de o que eu posso fazer para diminuir minhas interferências e alcançar meu objetivo. Se você não olhar assim, aí realmente você vai continuar, né, vendo o milagre só dos outros. Você está vivendo os sonhos, os teus vivem sonhos, né? Nunca realiza, enquanto as pessoas ao redor estão realizando. Tá? Então hoje a live era para você se impulsionar, para você parar de olhar para sua vida e falar assim, mas se eu tivesse, não tem se. O que você quer? Você tem um objetivo bem definido? As suas características estão te ajudando ou estão te atrapalhando? Se elas estão te atrapalhando, o que você vai fazer para mudar? Se elas estão te ajudando, o que você vai fazer para não deixar outras coisas atrapalharem? Você está no caminho certo? Sempre tem que ficar ligado para que não apareçam coisas aleatórias que te tirem do foco. O que você vai fazer com tudo isso que eu estou te falando hoje? Vai falar legal, fecha a live e vida que segue? Ou você vai realmente buscar melhorar? Você vai buscar evoluir? Eu quero te dizer que eu estou prestes a abrir novas vagas para nova turma de mentoria. E você? Você vai entrar? Vai evoluir? Eu já estou vendo resultados incríveis na mentoria que começou mês passado. Fora as pessoas que eu já atendi ao longo desses anos. E você? Quando que você vai começar a ter resultados? Então, se você quer ter resultados, manda uma mensagem. Eu vou te colocar na minha lista de espera.
para que assim que eu abrir as vagas, você possa ser um dos primeiros a receber as informações. Mas se mexe, faz alguma coisa da sua vida. Não fique esperando as coisas acontecerem, porque você vai ficar frustrado porque elas acontecem no vizinho, não acontecem na sua vida. Amém? Então, que Deus te abençoe, que essa live realmente venha para te dar uma chacoalhada, para te dizer, você pode todas as coisas, você tem os talentos certos, Deus não erra. Mas você só precisa alinhar seus talentos ao seu objetivo, colocar seus planos na mão dele, mas começar a trabalhar, começar a fazer o que cabe a você, porque eu tenho certeza que o que cabe a Deus, isso ele está fazendo, tá bom? Então fiquem com Deus e eu espero vocês na nossa próxima live semana que vem.